Olá pessoal, meu nome é Joabson. Estou aqui nesse terceiro vídeo para falar sobre o puritanismo, ou seja, os puritanos. E esse é o terceiro vídeo que eu estarei aqui falando. E neste vídeo estarei falando sobre o propósito dos puritanos. Como no primeiro vídeo eu falei do objetivo, porque eu criei o canal e como foi despertado tanto interesse por ler os puritanos, de seguir e ver o exemplo desses irmãos que fizeram a diferença nessa época. E assim também como segundo vídeo que eu falei a origem, como surgiu o puritanismo. Fica aí que eu estarei falando sobre agora o propósito dos puritanos. Amém? Então pessoal, os puritanos, eles tinham um propósito em mente, que era trazer uma reforma completa. Ou seja, os puritanos na Inglaterra e na Escócia, eles tinham um propósito eminente de trazer à igreja uma reforma, uma purificação, tanto do culto da igreja, que era, ou seja, em todas as ordenanças, no governo da igreja em si, pela luz da palavra de Deus. Ou seja, em segundo lugar, eles queriam também trazer essa purificação no governo da igreja e depois na vida da família, em todas as casas, lá na Inglaterra, na Escócia, e no comércio e nos negócios. E depois de passar esse primeiro propósito de reformar tudo, eles queriam também passar a reforma no governo civil. Ou seja, queriam purificar as formas do governo, de dirigir a nação pela luz da palavra de Deus. Ou seja, de forma bíblica, como convém e como agrada a Deus, segundo a lei de Deus. E por isso eles, nesse intento, nesse propósito, eles começaram a orar e pregar a palavra em toda a terra, em toda a Inglaterra, em todos os aspectos do país que fosse reformado pela palavra, e em tudo que eles queriam realizar a reforma. E segundo os historiadores, o movimento puritano, ele começou no século, lá para o século fim do século 1550 e estendeu até o século XVI. E segundo o professor Sidney da Universidade de Yale, ele diz, e outros assim, há quem diga que segundo ele, que o movimento puritano, ele se estendeu nos Estados Unidos, e além dessa data até o século XVII, estendeu até a eleição do John Kennedy em 1960. E a bênção maior de Deus sobre tudo isso foi o seguinte: à medida que os puritanos eles tinham um desejo profundo de reformar a igreja em tudo, o Estado, a família, os comércios, eles, em todos os aspectos, na Inglaterra e na Escócia, havia uma quantidade de jejuns e orações muito grande, assim que despertou tanto esse movimento e tanto um derramar, ou seja, que o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus viesse sobre eles naquela terra. Os puritanos, juntamente com Calvino, juntamente com a teologia de Calvino, porque a maioria deles era, ou seja, praticamente eles eram calvinistas, mas juntamente com a teologia que Calvino pregava, então outros pais da igreja também, eles mantinham junto dois conceitos: a palavra de Deus e o Espírito Santo. Que na medida que eles pregavam a palavra de Deus, eles também oravam. Ou seja, eles pregavam e oravam e pediam que o Espírito Santo desse vida às suas palavras, que suas palavras pudessem surtir efeito nos corações do povo da Inglaterra, no povo da Escócia. E da mesma forma que o Espírito Santo vinha satisfazer a fome dos que ouviam.
e sabiam que a palavra sem o Espírito é morta. Ou seja, a palavra sem o poder do Espírito, ela completamente não tem efeito algum nos corações que estão endurecidos, petrificados pelo pecado. Da mesma forma, eles tinham esses dois conceitos, que da mesma forma, quando o Espírito vinha, trazia vida e tiraria, ou seja, para que também da mesma forma como eles pregavam tanto com oração, ou seja, com a palavra e o Espírito, eles traziam ordem e vida para toda a sociedade, tanto para a igreja em tudo. E que sem a palavra e sem o Espírito, da mesma forma, ou seja, um fazendo parte, ou seja, um fazendo falta, traria desordem e confusão na igreja, como nós vemos nos dias de hoje. A falta da palavra e a falta do poder do Espírito. E assim, ao mesmo tempo, eles oravam por um despertamento e também estavam fazendo o que podiam através da pregação, da literatura e da mudança do governo. À medida que eles estavam enganjados nisso, nas atividades, percebia-se que estava chegando sobre toda a terra a fome da palavra de Deus. Quanto mais eles pregavam, oravam, da mesma forma que quanto mais a gente ora e prega a palavra de Deus, Deus há de fazer algo, tanto trazer vida, tanto trazer fome para aqueles que, ou seja, estão perecendo, tomando, ou seja, comendo outra coisa, ou engolindo mentira por aí, certo? E aqui o governo inglês, ou seja, da Inglaterra, eles começaram a perseguir os puritanos, porque eles temiam que eles podiam dar o poder à igreja, ou seja, o poder político à igreja, muito grande à igreja. E o governo inglês, eles temeram, ficaram inseguros do que eles poderiam tomar o poder deles. Mas isso não era o objetivo dos puritanos, tomar o poder do governo ou de quem estava dirigindo, mas sim de trazer as formas que a Bíblia traz de um governo saudável, bíblico, santo e piedoso. E aqui os puritanos, da mesma forma que eles pregavam, a influência deles foi tão grande, foi se espalhando sobre toda a terra na época deles. E não há dúvida que o Espírito Santo estava predispondo, colocando disposição tanto para as pessoas ouvir e ter fome da palavra de Deus. Isso que é interessante, que o Espírito Santo ele estava trazendo tais coisas que a Inglaterra antes estava ainda numa breve escuridão ainda, até que esses irmãos se levantaram para trazer essa reforma. E por causa disso eles receberam esse apelido de puritanos, porque na época deles esse apelido puritanos, ou seja, era uma forma de zombar deles, ou seja, de escarnecer deles por causa da sua conduta radical, da sua conduta assim que eles achavam extremo, ou seja, como fosse estragar prazeres. Mas de forma alguma os puritanos eles queriam trazer algo de fanatismo ou legalismo, mas sim trazer a palavra de Deus, na forma que eles traziam a palavra de Deus. E eles são um grande exemplo para tanto nossa vida, trazer a palavra de Deus a cada área, reformar cada área de nossa vida, assim como nossa sociedade, esta nação brasileira, ou seja, em si todas as nações precisam da palavra de Deus. Precisa de uma purificação, de uma limpeza, conforme o governo de Deus, da palavra de Deus. Eu sei que da mesma forma isso parece que é impossível aos nossos olhos, mas crendo no Deus Todo-Poderoso, que tem o controle sobre todas as coisas, que Ele tem a sua vontade a ser cumprida através da sua igreja. Amém?